Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ainda Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 37 até o 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Somos uma sociedade pós-pandemia. Muito obrigado. Nós estamos vivendo uma realidade que nenhum dos nossos antepassados viveram. Você sobreviveu pela graça de Deus a essa pandemia. Ainda eu tenho a impressão que nós estamos anestesiados, usando uma expressão da minha geração. A geração atual não vai entender. A ficha não caiu quando a gente usava ficha para telefonar. Nós ainda estamos aprendendo a como lidar após uma pandemia. O filósofo Dostoiévski escreveu algo muito interessante. Ele disse que o mistério da existência humana não é apenas manter-se vivo, mas encontrar algo pelo que viver. E aqui está uma das grandes questões da vida: pelo que você vive? Qual o propósito? Qual a razão de viver? O que mantém a chama acesa dentro dos porões da sua alma? Nós sobrevivemos. No próximo sábado, a pastora Luciana Brusaca, que vai ministrar aqui, perdeu seu esposo, que era meu amigo pessoal. Ele estava no auge do seu ministério, com 40 e poucos anos, mas a Covid o levou. E talvez todos pensavam que ela ia se render, se entregar, não continuar. Ela buscou forças em Deus e segue levando o ministério que junto com ela o marido começou. Porque o que nos sustenta, o que nos mantém de pé, o arrimo pela qual nós firmamos nossas vidas é Cristo Jesus. Jesus, no olhar profético, enxergando os nossos dias, ele disse: assim como nos dias de Noé. Tem muita gente distraída, tem muita gente perdida, e parece que as pessoas querem mesmo se perder, não querem se achar, não querem se encontrar. O carnaval entre trios elétricos na Bahia trouxe em voga
o Apocalipse. Talvez uma palavra que estava esquecida, mas o Apocalipse está se cumprindo. O que nós estamos assistindo na televisão já é o contexto, já é o cenário descrito do Apocalipse. Você sabia que os navios não afundam por causa da água ao redor deles? O navio afunda por causa da água dentro dele. Não deixe, não baixe a guarda e não deixe o que está em torno de você, lutas, problemas, percalços, desafios, crises, que estão tentando entrar, tentando invadir, acessar os porões da tua existência, da tua alma, do teu interior. Não deixa o que está fora, externo, entrar para levar você para baixo, para a falência da esperança. Não deixa o que está fora entrar. E talvez um dos maiores problemas da nossa vida é permitir exatamente o que está fora entrar, é interiorizar o sofrimento, mágoas, decepções. Até quando você vai permitir aquilo que foi trágico, terrível, continue afetando sua vida? Até quanto o passado terá ingerência no seu presente? Até quando estas coisas vão atrapalhar e roubar sua comunhão com Deus, sua fé? E a pergunta que se faz é: o que fazer quando eu não vejo mais saída para nenhuma situação da minha vida? O que eu vou fazer diante dessa crise que eu estou passando? Na crise familiar, na crise financeira, na crise conjugal, na crise espiritual, na crise que se instalou, se estabeleceu, naquilo que me cerca, naquilo que está ao entorno da minha vida. Uma das coisas que mais me fascina é a palavra no original. Pesquisar e entender a palavra no original, nas línguas originais, no hebraico e no grego. E eu fiquei curioso com o significado no hebraico da palavra arca. No hebraico é tevat. E tevat significa arca, mas significa também a palavra. Então, quando Deus diz, e diz nos dias de Noé e nos nossos dias, que a solução, a salvação está entrar na arca, para evitar que um dilúvio de provações, tempestades assustadoras, devastadoras, o terremoto de emoções venham desestabilizar completamente a sua vida. Os filósofos que foram contemporâneos do apóstolo Paulo, que é o nosso filósofo e teólogo cristão, Paulo, que trocou carta com os filósofos estoicos, e dos ramos da filosofia, o ramo que eu mais aprecio é o estoicismo. E eles ensinavam, desde o imperador Marco Aurélio até o Epicteto, que não é as lutas que vêm, mas é como você enfrenta, qual é a perspectiva que você enfrenta as lutas que estão diante de você. Qual é a sua resposta? O sábio Salomão diz: a resposta branda desvia o furor. Há uma força poderosa na calma. Nós precisamos aprender a se acalmar. Eu já fui uma pessoa muito nervosa, de um temperamento muito forte.
eu estou me educando. Já respondi muitas vezes no ímpeto da emoção. Todas as vezes que eu respondi no ímpeto da emoção e não consegui acionar a razão, eu errei, eu machuquei. Mas na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo a se acalmar. Eu estou aqui aprendendo a me acalmar, a confiar, a entregar ao Senhor todas as questões, o que está em torno. Você não vai deixar acessar e entrar. A porta do teu coração, do interior, precisa estar fechada para essas pressões. Você vai aprender a se acalmar. Por quê? Porque eu quero recomendar o que a Escritura recomenda. A palavra hebraica tevat, que significa entre na arca, entre na palavra, significa arca mais palavra, entre na palavra. Quando você entra na palavra, você se acalma. Quando você entra na palavra, o Senhor começa a se apoderar de você e tomar conta da situação. E você começa a fazer a leitura na perspectiva certa. Entre na arca, tevat, entre na palavra. Para nós, nos nossos dias, não existe uma arca física, um barco para a gente entrar. Para os nossos dias, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Olha aí, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. E no princípio era o verbo, logos, no grego. Logos significa a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. A palavra. Tudo começou com a palavra. E o que nos mantém de pé é a palavra. A palavra nutre, a palavra cura, a palavra restaura, a palavra abençoa, a palavra fortalece, a palavra impulsiona a tua vida, a tua fé, a tua alma, o teu espírito. A palavra renova, aviva, reacende a chama. É a palavra que tranquiliza, que nos dá esperança. Existe algo mais tranquilizador do que quando Deus chega para você e diz: meu filho, não temas, não fique com medo, eu estou aqui. Então todas as questões, todas as soluções se encontram na palavra. E a palavra de hoje é tevat. Entre na palavra, entre na arca, porque você vai se abrigar na palavra, você vai se fortalecer na palavra. Entre na palavra, é onde nós vamos encontrar o refúgio e a proteção contra esse dilúvio espiritual, contra esse dilúvio emocional, contra esse dilúvio das provações, contra estas crises. Se a sua vida está um caos ou um caco, entre na palavra. A palavra vai começar a trabalhar, a curar e a tratar toda a sua vida. Amém? Você está na palavra? Você vai levar essa palavra para casa? Você vai entrar na palavra? Você vai encontrar respostas. A filosofia nos ensinou a fazer as melhores perguntas, e as Escrituras nos trouxe as melhores respostas. Cristo é a resposta. Cristo respondeu dizendo: como é que eu posso saber o caminho? Olha a resposta de Cristo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a palavra. Tudo se resume na palavra, no logos, no verbo. O verbo, a palavra está dentro de nós. Então eu convido você hoje a entrar na arca, entrar na palavra, e é assim que a gente vai vencer os dilúvios da vida, as tempestades, os desertos, os conflitos, os desafios. Seja o que for, sobrevivemos sim,
Somos uma geração pós-pandemia. Os próximos livros que os nossos netos vão estudar, vai estar descrito esse tempo. Meu pai, minha mãe, meus tios passaram por uma pandemia mundial e sobreviveram pela palavra. A palavra é que alimenta, a palavra é que restaura, a palavra que nos faz recobrar o ânimo. Amém? É a palavra. E eu pergunto: alguém entre nós gostaria de entregar sua vida a Cristo Jesus? O apóstolo Paulo, nosso teólogo e filósofo, ele escreveu na sua carta aos Romanos: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos.